Existem segredos que não foram feitos para serem descobertos. Não porque sejam perigosos no sentido comum da palavra, mas porque um escopo percebe algo sobre a realidade que a mente humana não foi construída para suportar. Em 1823, nos arquivos secretos do Vaticano, um monge chamado Benedito Carlin foi encontrado morto na sua cela, sentado, com os olhos abertos, com uma expressão que os guardas que o encontraram descreveram da mesma forma, palavra por palavra, mesmo sem terem combinado. Não era a expressão de dor, era a expressão de quem tinha visto algo que não deveria ter visto. Na sua mão, 3 folhas de pergaminhos, escritas numa tinta que os investigadores nunca conseguiram identificar completamente. Tinta escura, quase negra, com um cheiro que uma das testemunhas descreveu como carne queimada. Aquelas 3 folhas ficarão conhecidas como sendo as cartas do diabo. E ninguém que as leu na sua totalidade morreu de forma que pudesse ser chamada de natural. A primeira carta encontrada no Vaticano. A primeira carta foi encontrada em 1823, mas o pergaminho tinha pelo menos 4 séculos de idade, segundo os jornalistas posteriores, o que significa que alguém já escondeu nos arquivos secretos do Vaticano a lugares no século XV, e lá ficou durante 400 anos, escondido entre os documentos inofensivos. O texto da primeira carta estava escrito normalmente até o meio da página. A partir daí, escrita invertida. Literalmente, as letras viraram ao contrário, como se alguém tivesse continuado a escrever a partir de baixo para cima, da direita para a esquerda, como num espelho. Quando os estudiosos do Vaticano finalmente conseguiram inverter a transcrição à segunda metade, o que leram fez o padre responsável pela transcrição pedir transferência imediata para outro país. Ele nunca explicou publicamente o porquê, mas nos seus diários pessoais descobertos depois da sua morte em 1901, escreveu apenas uma linha sobre o assunto. A carta não descreve um inferno, descreve este mundo, e a descrição é perfeita. O padre viveu mais 30 anos depois de ler a carta, 30 anos em silêncio absoluto sobre o que estava escrito, 30 anos sem se ler uma única vez, segundo todos conheceram depois de 1823. Isso para mim não é morte, é algo bem pior. O que a carta dizia? A parte legível da primeira carta começava assim, e cita a tradição. Aquele que lê estas palavras já foi escolhido. A escolha não foi tua. Foi feita antes do teu nascimento, antes do nascimento dos teus pais, antes da fundação da cidade onde nasceste. Foste colocado exatamente onde estás para ler exatamente isto nesse momento. E agora que leste, a segunda parte começa. Então a escrita é invertida. E a segunda parte, segundo os poucos que transcreveram completa, descrevia em detalhe o momento exato da morte de quem estava a ler. Não de forma vaga, com detalhes, com hora, com o que estaria a sentir, com as últimas palavras que tentaria dizer e não conseguiria. O monge Benedito Carlin estava sentado na sua cela quando morreu. Segundo a segunda parte da primeira carta, transcrita pelos estudiosos, a morte ocorreria sentado sozinho, em silêncio, com os olhos abertos, exatamente como foi encontrado. A segunda carta encontrada em Salem. 1692, Salem, Massachusetts, no auge do julgamento das bruxas. Uma das acusadas, uma mulher chamada Mary Heston, foi enforcada em setembro desse ano. Quando os guardas foram à sua cela para levar à força, encontraram debaixo do colchão uma folha de pergaminho que ninguém conseguia explicar como tinha chegado ali. Mary Heston não sabia ler, nunca tinha aprendido, era fato documentado no seu processo, mas o pergaminho estava escrito com a mesma caligrafia da carta encontrada no Vaticano 131 anos depois. Caligrafia idêntica, tinta idêntica, cheiro idêntico. A segunda carta não estava invertida. Estava escrita normalmente, da esquerda para a direita, do início ao fim, mas em 2 línguas simultaneamente. A linha de cima, em latim, a linha de baixo em hebraico antigo. E quando as duas eram lidas em conjunto, formavam uma terceira mensagem que não estava escrita em nenhuma das 2 linhas, mas que os tradutores conseguiam compreender, como se o significado emergisse do espaço entre as 2 linhas. O conteúdo da segunda carta foi mantido em segredo pelo governo de Massachusetts durante 200 anos. Os documentos foram parcialmente desclassificados em 1892 e a única parte que os historiadores publicaram era esta. Não existe inocência, existe apenas aquilo que ainda não foi revelado. Os que leram a segunda carta na totalidade em 1892 foram 5 historiadores. Morreram todos no prazo de 3 anos, de causas diferentes. Nenhum acidente, um de doença súbita, um suicídio sem nota explicativa, um que simplesmente desapareceu e nunca foi encontrado, e um que morreu de causas naturais, mas que em meses anteriores à morte desenvolveu o hábito de falar sozinho em voz alta durante horas, descrevendo detalhadamente lugares que ninguém reconhecia e pessoas que ninguém conhecia.
A terceira carta é encontrada em Hiroshima. 6 de agosto de 1945, Hiroshima, bomba atômica. Quando as equipas americanas entraram na cidade para avaliar os danos, encontraram no epicentro da explosão algo que era fisicamente impossível. Uma folha de pergaminho intacta, sem queimaduras, sem danos, num acidente onde o calor tinha derretido pedra e metal. A terceira carta. Esta não tinha texto invisível quando foi encontrada, era uma folha em branco. O oficial americano que a recolheu, um tenente chamado James Warden, guardou-a como curiosidade. Levou-a para casa depois da guerra em 1952. 7 anos depois, a sua esposa encontrou no escritório dele de madrugada depois de ouvir um barulho. Encontrou o tenente sentado a secretear com a folha à sua mão. E agora a folha já não estava em branco. Estava coberta de trecho, escrito na mesma caligrafia das outras duas cartas. Na mesma tinta escura, com o mesmo cheiro. E o tenente estava a ler em voz alta. Palavras que a sua esposa nunca tinha ouvido. Numa língua que ela nunca tinha escutado. Com uma voz que ela descreveu no seu depoimento posterior como não sendo completamente a voz do marido. Quando ela tocou no ombro do seu marido, ele parou, virou-se, olhou para ela e disse em inglês perfeito, com a voz dele: já percebi porque sobrevivi à guerra. E não disse mais nada. Nunca mais falou sobre a carta, nunca mais falou sobre a guerra, nunca mais falou praticamente sobre nada. Viveu mais de 23 anos em silêncio quase total, sentado na varanda da casa, a olhar para o horizonte todos os dias, do nascer ao pôr do sol. Morreu em 1975, sentado na varanda com os olhos abertos, com a mesma expressão que os guardas do Vaticano tinham descrito em 1923, quando encontraram o monge Benedito Carlin. Não era a expressão de dor, era a expressão de quem tinha visto algo que não deveria ter visto. O que as 3 cartas diziam juntas? Ninguém leu as 3 cartas completas na sua totalidade, pelo menos ninguém que tenha sobrevivido para contar. Mas existe uma teoria entre os poucos acadêmicos que estudaram os fragmentos disponíveis. Uma teoria que nenhum deles publicou formalmente, que partilharam apenas em conversas privadas que foram documentadas por terceiros. A teoria é esta: as 3 cartas são parte de uma única mensagem, escritas em momentos diferentes da história, escondidas em locais diferentes do mundo, para ser encontrado em momentos específicos, por pessoas específicas. E a mensagem completa, quando as 3 são lidas em sequência na ordem correta, revela algo sobre a natureza do mundo que a mente humana não foi construída para processar. Não um segredo sobre Deus, não um segredo sobre o diabo, não uma profecia sobre o fim do mundo. Algo mais simples e muito mais perturbador. Uma resposta a uma pergunta que todos os seres humanos fazem, mas que ninguém esperava que tivesse a resposta. Qual pergunta? Isso nenhum dos acadêmicos disse, e quando lhes perguntavam diretamente, todos davam a mesma resposta, palavra a palavra, como se tivessem combinado. Preferes não saber. Encerramento. O monge Benedito Carlin, os 5 historiadores de 1892, o tenente James Ward, pessoas separadas por séculos, por oceanos, por culturas completamente diferentes, todos encontraram algo que não deveriam ter encontrado. Todos leram algo que não deveria ter sido lido. E todos chegaram ao mesmo fim. Não a morte rápida, não a morte violenta. O silêncio, o olhar fixo, a expressão de quem percebeu algo sobre este mundo que preferia que não tivesse percebido. As 3 cartas existem ou existiram. Os registros do Vaticano de 1823 são verificáveis. Os documentos de Salem de 1692 são parcialmente públicos. O relatório militar americano que menciona o pergaminho encontrado em Hiroshima foi desclassificado em 1978. O que está escrito nela na totalidade ninguém sabe ao certo. Ou melhor, algumas pessoas sabem, apenas preferem não dizer. Se você gostou desse vídeo, considere deixar seu like. Se quer mais assuntos do gênero, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E me diz nos comentários, achas que a verdade que a mente humana não foi feita para suportar? Porque aqui, nós não temos medo de olhar para a escuridão, mas às vezes a escuridão olha de volta. Dorme bem se conseguires. Um grande abraço, até a próxima oportunidade e aí lá.